Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, edição especial já em clima de campanha eleitoral. Linha de Frente 2022 vai trazer os principais candidatos e candidatas para nos ajudar a entender as propostas de cada um. E também políticos que estão em mandato e que podem ajudar no cotidiano dos baianos em geral. Um deles está aqui conosco, é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Eu quero dar as boas-vindas, deputado. Seja bem-vindo ao senhor. Sempre é muito bom conversar com o senhor aqui na Aratu. Mas já no calor da emoção, te fazer uma pergunta. Muita gente vai me questionar, Pablo, você está com um parlamentar que é presidente da Assembleia Legislativa. E a gente está num momento muito crítico de violência no Estado e também na capital, aqui em Salvador. De que maneira os parlamentares baianos podem nos ajudar a combater a violência, deputado? Bom dia, Pablo. Esse é um assunto muito complexo. É claro que nós, deputados estaduais, como de todo o Brasil, nosso poder é limitado. Isso cabe mais, porque as leis maiores do país cabe ao Congresso Nacional. Que, na minha opinião, urgentemente precisa fazer alguma coisa. Eu tenho dito nos meus pronunciamentos que a nossa classe política, com raríssimas exceções, não estão vendo o Estado paralelo que está formado, está crescendo no Brasil, como se não tivesse nada a ver com o que está acontecendo. Então, essa violência desenfreada, é claro que alguns estados podem ter uma situação um pouco melhor, mas a situação é em todo o Brasil, né? Você precisa urgentemente, a gente espera, claro, até as eleições, nós estamos aí há 2 meses, não vai acontecer nada de mais sério, que eu digo, em termos de mudança. A gente espera que o próximo Congresso veja em que o Brasil está se transformando. Cada dia a violência aumentando, claro que isso é em decorrência, não adianta contratar, treinar milhares de policiais em todos os estados, como já foi feito aqui na Bahia, quando você tem 34 milhões de pessoas passando fome, quando você tem 1/3 da população, 61 milhões de pessoas que saem sem saber como vai se alimentar durante aquele dia. 1/3 da população. Então, o contraste cada dia aumentando e esse estado paralelo aumentando. Estado paralelo que eu digo de pessoas, de milhões de pessoas, à margem da sociedade, sem emprego, sem perspectiva, né, sem comida, e aí não tem jeito para se transbordar, junto com as leis frágeis do nosso país, com a audiência de custódia. Eu queria tocar nesse ponto. É isso, veja, a polícia, Paulo. O senhor fez uma entrevista, desculpe até interromper, porque isso precisa ser muito reforçado. O senhor deu uma entrevista na Aratu, aqui na Aratu, eu mostrei lá na cidade de Aratu, tem menos de um mês. O senhor falou, não temos condições de conviver com esse processo da audiência de custódia, em que uma pessoa comete o crime hoje e daqui a 2 dias ela volta e comete o mesmo crime. Foi isso que o senhor falou, deputado Adolfo. É claro que eu não sou nenhum especialista, eu não sou da área jurídica, eu sou economista por formação, mas o que a gente tem conhecimento, o que a gente ouve de membros do judiciário, do próprio governador, da polícia, e nós temos exemplo, há 15 dias, 3 semanas atrás, claro que isso é todos os dias, mas vou dar um exemplo aqui de milhares. Um indivíduo na feira, dia de sábado, em Campo Formoso, a cidade que eu nasci, furou, meteu a faca em um na feira, a polícia fez o seu trabalho, prendeu, no mesmo dia soltaram. No outro dia ele matou um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, a pedrada. Fato real. Não, real, então de tantos. Então a polícia faz o seu trabalho, veja, os policiais saem de casa, né, sem saber se vão voltar para ver a esposa ou os filhos, né, entrando nesses bairros onde o tráfico está comandando. Essa é a realidade do Brasil. E aí, o que é que se vai fazer? Aí você vê gente prometendo aí que vai acabar com a violência, é só discurso político. Precisa, sim, a responsabilidade, sim, é dos homens públicos, dos deputados e senadores, de todos. A responsabilidade não é do povo, né? A responsabilidade é de quem faz as políticas públicas, né? A forma de melhorar a economia com as políticas públicas,
para se traduzir em mais emprego e melhor qualidade de vida, porque são milhões de pessoas que acordam, né, sem saber o que é que tem nem para comer, sem perspectiva nenhuma de emprego, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um bairro há uns 30 dias atrás, onde você vê crianças de 8 anos, de 12 anos, já tatuadas, com cordão de ouro falso ou não, querendo imitar, né, traficantes. Então, a criança daquela, como é que não vai entrar na droga? Está vendo os pais sem condição de botar comida em casa. Quer comprar alguma coisa, não tem. Né? Claro que a pobreza não significa violência. Que nós temos países como a Índia, de 1,5 bilhão de habitantes, onde é uma pobreza extrema em milhões de pessoas, e nem por isso existe a violência que tem no Brasil. Mas isso é uma questão também cultural. O que eu digo aqui no Brasil, que o próximo Congresso, todos juntos, independente de partidos, vão ter de se debruçar e ter coragem de assumir essa situação. Porque cada dia a gente fica, se surpreende. São milhares de mortes violentas, claro, que algumas chamam mais atenção, como a morte dessa jovem de 14 anos, em pleno Campo Grande, pela manhã. Mas isso é toda hora. Então você hoje já não vai em restaurantes com medo, até não vai em farmácia com medo. Nós estamos numa situação de guerra e os homens públicos, meus colegas, todos são culpados porque são eles responsáveis pelas políticas públicas desse país. Estou aqui com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia, e acima de tudo é um político que gosta de colocar o dedo na ferida. Não tem corporativismo. Ele vem aqui, ele fala mesmo o que ele acha como cidadão, mais até do que político. O senhor falou da necessidade dos políticos, dos parlamentares, deputados federais principalmente, terem coragem para não afrouxar nas leis, pelo contrário, para endurecer as leis contra o crime. A realidade que o senhor acabou de contar é assim, ó. Eu, cidadão, Vinícius Linhares, Nestor Mendes, a gente cidadão, a gente está preso. A gente que está trancado em casa. E eles estão à solta. Mas aí eu venho com outra questão. O senhor colocou o chamado poder paralelo. Olha a minha preocupação. E o senhor, como político, o senhor já vem acompanhando isso há um tempo. Financiamento de campanha. O financiamento de campanha para empresa, para pessoa jurídica, eu estou falando diretamente para você, para pessoa física, é uma coisa cheia de regras e que muitas vezes muito empresário não quer aplicar, não quer financiar na campanha porque gera problema para ele, gera divulgação, gera uma prestação de contas que às vezes é desproporcional. Só que as informações que a gente tem é que o crime organizado, que está nadando em dinheiro, dinheiro vivo, mala de dinheiro às vezes, o crime organizado está financiando políticos. Isso não é preocupante para a sociedade? Pablo, foi bom você tocar nesse assunto. Eu queria ter a oportunidade, claro que eu não sou aqui o dono da verdade, mas eu tenho conhecimento porque eu vivo, eu leio, eu convivo. Você falou numa situação dramática que muitos, a maioria não tem o conhecimento do que é que está acontecendo. Às vezes, a gente imagina, quando ouve ou vê os noticiários no Rio de Janeiro, e acha que só no Rio de Janeiro as milícias, os traficantes estão mandando, estão assumindo o papel do Estado. Mas aqui na Bahia, eu não vou citar cidades importantes do nosso Estado, e já tem várias, onde o poder paralelo está tomando conta, onde o prefeito só está decorando, não está totalmente refém. Por quê? Porque esses marginais financiaram a campanha, botaram dinheiro na campanha e agora querem assaltar a prefeitura, quer dizer, o dinheiro do povo. É essa a realidade. E o Congresso Nacional sabe e não faz nada, ou não fez esse pelo menos, para melhorar. Então quem está vendo essa bagunça, essa baderna, que não tem governador, não estou aqui para defender o governador Rui Costa não, que investiu milhões em segurança, em tecnologia, você vê, Salvador é cheio de câmeras, governador que contratou milhares de policiais, que melhorou as condições salariais, claro que o salário sempre vai ser pouco, que hoje investe milhões na construção de novos complexos militares e da Polícia Civil de delegacias, mas não tem. A fronteira do Brasil, com quase 9.000 quilômetros quadrados, totalmente aberta, entrando carregamento de arma à torta e à direita. O presidente da República, que dá
Maus exemplos aí, querendo armar a população como se isso fosse a solução. O filho do presidente da República, um deputado federal, que tem filhos pequenos, um bolo de aniversário com um revólver em cima do bolo. Então, essa situação que acaba, claro, estou dizendo que a culpa da violência é dele, não, mas ele tem contribuído com as suas declarações, querendo armar a população como se isso fosse a solução. Eu não sou aqui nenhum especialista, repito, mas digo e afirmo, a culpa é dos políticos desse país, porque são eles responsáveis por fazer as leis ou por mudar as leis. Por exemplo, a gente vai esperar a pobreza acabar para botar os marginais na cadeia ou vai continuar? Porque o cara faz um assalto, ele sabe, ele foi na delegacia, a polícia prende, na mesma hora ele é solto. Ele não tem mais imagem, ele não se preocupa mais com imagem, porque não tem perspectiva de emprego, não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Para ele tanto faz ter sido preso uma vez, duas, três, quatro. Enquanto foi preso por só ter tomado o celular, menos mal, né? Por ter tomado um carro. Agora, quando começa a criança de ontem de 14 anos, cai de um celular indo para a escola, perdeu uma vida. Então, se tiver necessidade, é claro que tem de se construir escolas, como o governador está fazendo o maior investimento do Brasil em escolas. Escola em tempo integral, para que milhares de jovens possam passar o dia todo na escola, aprendendo outras matérias, com alimentação, com tudo, pelo menos não vão estar na rua no outro turno na malandragem. Mas é claro que um país se constrói com escola, né, com delegacia. Mas eu digo sempre que o Brasil, copiar não é demérito nenhum. Copia como se acabou a violência em outros países, claro, adaptando as nossas características populacionais, culturais, financeiras. Mas eu tenho certeza que alguma coisa a gente aproveita. Como foi em Nova York? Claro que não vai comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas lá é uma cidade violentíssima. Mas os políticos, que são eles que fazem as políticas, resolveram fazer a política de tolerância zero. Como é? Eu lembro que nos anos 90, eu era criança, Nova York era impossível de ser visitada. Você ia tomar um tiro, ser roubado, a sua esposa ia ser estuprada, sua filha. Como foi essa política de tolerância zero? Tolerância zero. Um mínimo delito, primeiro, botaram, vamos dizer, policiais, investigadores, detetives, tipo, como se fossem policiais dentro da própria polícia, para ir vendo os maus policiais, que tem todas as classes. Na classe política tem os que prestam, os que não prestam, na classe do jornalismo, na classe da polícia, em todos. Na classe da igreja, tem bons padres, maus padres, bom pastor, bons pastores. Então, tolerância zero. Até você vê, aqui você vai na rua, aí o cara está fazendo xixi em qualquer lugar. Bom, lá o cara vai para a cadeia, tolerância zero. Qualquer delito, você vê em Nova York, você está com a garrafa dentro do carro, né? Já é problema, você já vai preso. Você atropelar um bebendo, é 8 anos de cadeia. Você já pensa 1000 vezes antes de dirigir. Então, eu vou dar um exemplo. Não tem audiência de custódia. Não tem audiência de custódia. É a maior população carcerária do mundo, mas não tem jeito. Então, eu estava em um Réveillon, há uns 2 anos atrás, em San Diego, onde eu tenho primos que moram lá, e San Diego é na Califórnia. Califórnia, na Califórnia. E meu sobrinho foi comprar uma champanhe para a noite de Réveillon. E ele estava com a mãe desses sobrinhos, outros sobrinhos meus. Só porque o dinheiro estava com ele, o caixa do supermercado não atendeu. Não, mas ela está comigo, é minha tia. Não comprou, não vendeu. Por que o supermercado não vendeu? Porque se a polícia pegar, fecha. Mas não fecha como aqui no Brasil, que o dono de posto vende gasolina batizada. É o Brasil, nós estamos perdidos, pô. Rapaz. Se você fizer aí claro, não estou dizendo todos, mas se você for botar gasolina na maioria dos postos do Brasil, com certeza 1 litro não vai dar 1 litro. E a maioria batizada. Aí quando a polícia pega lá os órgãos, ou Inmetro, né, fecha, o dono abre outra empresa e continua vendendo gasolina. Então, se os políticos mudassem a lei, olha, pegou, claro, com toda a defesa, mais de uma vez, você perdeu o terreno, perdeu o posto. Quer dizer, eu não sou nenhum especialista em segurança pública. Eu estou dizendo pelo conhecimento que nós temos,
cidades como Medellín, na Colômbia, que era uma das mais violentas pelo tráfico, pela produção de cocaína, e os políticos tomaram vergonha, vamos dizer assim, começaram a fazer política e a situação melhorou. Então, o Congresso Nacional, o próximo Congresso Nacional, se debruça sobre esse tema e outros, ou nós vamos continuar nessa guerra sem saber qual é o próximo, né? Todo mundo refém, né? E a marginalidade solta e aumentando, porque na medida que crianças vão vendo aquilo, os pais sem condição de comer, sem condição de comprar um tênis, né? Sem nada, não tem perspectiva, e ali do lado tem alguém lhe chamando para vender droga. E a então, a sedução... situação dificílima e, repito, o Congresso Nacional, que é o responsável, fazendo de conta que não tem nada a ver com isso, né? No orçamento paralelo, gastando bilhões, numa eleição que poderia não ser agora, poderia ser de 5 em 5 anos, tem projeto para isso. Aí você diz, o que é que tem a ver a eleição? Uma eleição dessa custa bilhões, em um país que precisa de tanta coisa, que precisa de tanto emprego, que precisa de tanta escola, que precisa de tantos ginásios de esporte, sei lá, para dar condição àqueles que estão aí à margem da sociedade praticar alguma coisa. Então, eles estão sabendo o que estão acontecendo e, claro que nós temos exceção, mas pelo menos a maioria está fazendo de conta que não tem nada a ver com isso, com esse estado paralelo que cada dia só faz aumentar. A gente está ouvindo aqui as declarações do presidente, não é qualquer político, é o... Se você for na escala do poder, primeiro tem um poder executivo, tem um governador e tem um vice. Aí logo na sequência tem um presidente da Assembleia, caso haja vacância do cargo, o governador viaje, o vice viaje, é esse homem aqui que está sentado com a gente que vira o governador do estado, como já foi algumas vezes, em algumas ocasiões. Então eu não sei, viu, Nestor Mendes, quando ele fala assim tão abertamente, eu não sei se eu fico esperançoso ou se eu fico deprimido. Eu fico deprimido porque eu estou vendo um homem desse quilate relatando desse jeito, eu fico deprimido. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, tem um político importante que está enxergando isso e está convocando os colegas dele para refletirem sobre isso. Aí bate também uma dose de esperança. Recebi, quando anunciei nas redes sociais que o senhor seria o convidado, recebi de algumas mulheres, viúvas principalmente, de militares, a seguinte pergunta: Pablo, pergunte ao deputado, ao presidente da Assembleia, Adolfo Menezes. A gente está vendo que ele está tentando regulamentar a legislação para a gente receber os nossos proventos, os nossos vencimentos. Somos viúvas de militares. Só que a situação está meio conflituosa lá na Assembleia. O que é que o senhor tem a dizer? O senhor está tentando mediar um acordo para essas viúvas, centenas de viúvas, receberem os seus proventos. E como é que está essa situação agora? Olha, Pablo e as viúvas que por acaso estão nos assistindo, eu gostaria de dizer que, infelizmente, tudo é política. Eu sou presidente, mas eu não tenho poder de obrigar os deputados a votarem, até porque todos os 62 colegas são independentes, né? Têm pensamentos diferentes de cada um. É a casa dos iguais, diferentes. Então, o que acontece? Na medida que se aproxima das eleições, acaba tensionando mais essa relação entre o governo e a oposição. Então, infelizmente, muitos deputados acham, tipo, as coitadas da viúva, que é um direito dela, que perderam os maridos, imagine, para tentar proteger a sociedade, o governo não se nega a pagar, até porque isso é insignificante o valor por dinheiro que o governo tem, né? Querendo ou não, gostando ou não, esse é o maior governador que já teve na história da Bahia. Por que é que o senhor diz isso? O senhor sempre repete isso aqui. Eu repito porque eu convivo, são dados, basta ir pelo computador, basta levantar o que esse cara está fazendo. Todas as obras grandes daqui de Salvador, Via Expressa, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, Paralela, você vê o metrô, antes deles começarem, Wagner, que deu início, o metrô da Bahia era uma piada, saía do Campo da Pólvora, chegava ali no início da Bonocô, 500 metros, e levaram 2 bilhões na época, sumiu os 2 bilhões. Eles pegaram hoje, quem entra ali vindo de Feira de Santana, chegando em Salvador, você vê aqueles conjuntos de viadutos, o metrô chegando em Cajazeiro, o maior bairro de Salvador, onde moram milhões de pessoas. Você vê antigamente as pessoas que moravam no subúrbio, Paripe, Periperi,
sabia que tinha Itapuã na televisão, no livro, Essa é boa. porque era muito difícil, você perdia muito tempo, além de se gastar muito, porque você tinha de dar uma volta completa para vir em Itapuã. Hoje você sai do subúrbio em 5 minutos, você está na orla, não é? Porque foram feitos vários túneis, Pituaçu, Fonte Nova, não é? Olha, o Hospital da Mulher, você sabe quantos hospitais foram construídos nesse governo? Não, 22 hospitais, novo HGE que foi duplicado, novo Roberto Santos, Hospital da Mulher lá em Roma, que atende milhares de mulheres por mês, Hospital da Criança em Freira, Hospital Clésto Andrade, Hospital da Chapada, 22 hospitais. As policlínicas, que antigamente, às vezes, tanto foi feito aqui em Salvador, como no interior, regionais, antigamente as pessoas não tinham condições de fazer uma tomografia, uma ressonância, que são exames mais caros. A maior parte da nossa população ou está desempregado ou ganha um salário mínimo, não tem condições de pagar. Tinha de mendigar a um vereador, a um prefeito para fazer um exame. Marcava com meses para receber o resultado, aí a doença já estava instalada, não tinha mais tratamento. Hoje você faz com ar-condicionado, com hora marcada, né, melhor que na maioria das clínicas. Então, veja, o que esse governador está fazendo pela Bahia, eu estou dizendo que eu acompanho e eu participo. Eu vou dar só um exemplo aqui. Antigamente, eu sou político há muitos anos, né? Eu sou de uma família de políticos. Meu pai foi prefeito, eu fui eleito prefeito, minha irmã era prefeito, meu irmão foi deputado, eu sou deputado, então eu convivo há muitos anos, conheci vários governadores. Antigamente, para você conseguir 500 mil em um ano para um município, que dava para calçar uma rua, duas, você dava glória. Você sabe, eu vou dar só um exemplo, para não falar dos meus colegas. Em 5 cidades, hoje, não é ficção, não é futuro, é que já foi feito e está concluindo. Em 5 cidades pequenas da Bahia, eu estou fazendo, quando eu digo eu estou fazendo, eu consegui com o governador Rui Costa, 300 milhões em obra. Isso é indescritível, incomparável. Eu estou falando só o deputado Adolfo, e eu não vou, porque nós não temos tempo aqui para eu falar de todas as cidades que eu represento, que são mais de 40. Né? Então, é mais de 1 bilhão, ouça, deputado Adolfo, conseguiu com o governador, mais de 1 bilhão. Então, as pensões é insignificante. Agora, ele é governador, mas tem de cumprir leis. Então, foi feita uma lei em Brasília e os estados têm que se adequar. Por isso que ele não pôde pagar. Era para ter sido pago imediatamente, é uma questão humanitária. Mas aí os deputados da oposição, o soldado Prisco, né, que diz representar a classe, né, tensionando, quando foi da primeira votação em abril, entrou na justiça, um desembargador suspendeu uma ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo, indevida, porque depois de votado, se alguém se sente prejudicado, está a justiça para arbitrar. Mas não antes o Judiciário querer interferir no poder independente, que é o Poder Legislativo. Tanto é que nós recorremos para Brasília, para o Supremo, e o Supremo deu ganho de causa a gente. Mas aí o soldado Prisco e o líder da oposição, o deputado Sandro, ouve os seus liderados, como o soldado Prisco, né, querem, não votam achando que estão desgastando o governador, sem ver que estão prejudicando, né, as centenas de famílias. Né? Então, o valor é insignificante para os cofres do governo, até porque a obrigação, o governador que nunca atrasou um dia sequer de salário, pelo contrário, adianta, que tem bilhões em caixa, com tantas obras sendo feitas, então não seria a pensão de 147, salvo engano, pensionistas que tem todo direito, que não ia pagar. Paulo, é porque não tem tempo. Você vê que aqui quem mora em Salvador, porque quem entende de política, quem está ligado na política, somos nós políticos, ou vocês da imprensa, ou uma pessoa ou outra. A maioria do povo está preocupada em sobreviver, está preocupada em comer. Mas você vê, Rua Chile foi o governador que requalificou, o bairro da Saúde todo. Quer dizer, as pessoas pensam que é a prefeitura, porque não sabem. Olha, eles acham que essas obras todas daqui, a nova estação rodoviária que está sendo feita, o metrô até lá, Lauro de Freitas, agora até lá, Cajazeiras, eles acham que é a prefeitura. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Todas essas obras, todas foram feitas pelo governo. Todos esses viadutos do Imbuí,
todo esse conjunto de obras estruturantes da Bahia foram feitos pelo governo do Estado, por isso eu não me canso de dizer, eu não tenho costume de dar mérito a quem não tem, mas eu acredito que a qualidade é o reconhecimento e nós temos que reconhecer. Você pode não gostar dele, pode não gostar do partido dele, nós estamos numa democracia, né? Apesar do presidente da República querer dar golpe todos os dias, golpista o presidente, brigando né? com as instituições, mas a maioria, principalmente as Forças Armadas, são compostas de homens responsáveis que têm o dever de cuidar, de garantir a ordem nesse país. Então, é só choro de derrotado previamente. Deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Vamos falar um pouco de política também. Faltam 2 meses praticamente para as eleições. E aí eu queria saber do deputado Adolfo Menezes, que é muito atento e tem relações com praticamente os políticos de todos os partidos, a respeito de uma movimentação política envolvendo o que foi possivelmente o presidente mais longevo da Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado Marcelo Nilo, agora deputado federal, foi por 10 anos presidente da Assembleia. Não sei nem como é a relação entre o deputado Adolfo e o deputado Marcelo Nilo. Marcelo Nilo era aliado de Rui Costa, saiu da base aliada de Rui Costa com a perspectiva de ser candidato ao Senado ou a vice-governador pelo lado de Assemineto. Só que recentemente parece que a coisa desandou, entrou água. E o deputado Marcelo Nilo gravou um vídeo bastante insatisfeito, triste mesmo. Qual a análise que o senhor faz sobre essas movimentações políticas? O deputado Marcelo Nilo se deu mal mais uma vez, na sua opinião? Olha, primeiro o Marcelo, um dos maiores amigos que eu tenho. Eu era amigo dele quando ele comandou a Assembleia por 10 anos e continuo amigo. Tive com ele ontem, falei com ele ontem. O que eu digo que na política, Pablo, não é matemática. Na política, 2 e 2 dá 3, 2 e 2 dá 5. Às vezes, a maioria não dá 4, 2 e 2. Então, se todo mundo acerta, se ninguém errasse na política, o outro lado nunca ia ganhar. Então, a política tem dessas coisas. Claro que eu respeito o posicionamento, a forma de agir de qualquer um, não tem outra forma. Cada um faz da vida o que acha melhor, trilha o caminho que acha mais curto e melhor. O Marcelo, a meu ver, claro que ele é de maior, ele sabe o que está fazendo, mas na minha opinião ele errou, porque ele foi 10 anos presidente da Assembleia, ninguém comanda a Assembleia se o governador não quiser, dificilmente, porque sempre, qualquer que seja, se você vê na história, todos os governadores tiveram a maioria dos deputados ao seu lado, porque no Brasil é tudo errado. Porque o deputado, como vereador, está dizendo poder legislativo, né? Deputado, pela construção, não era para ser fazedor de obras, né? Mas no interior, se você não conseguir uma obra para o prefeito, ou para o vice-prefeito, vereador, você não é votado, o cara fica com raiva, né? Mas isso não era o poder nosso. O nosso poder é para legislar e fiscalizar. Então, o que eu quero dizer, porque o governador tem uma força muito grande, sempre teve com todos os governadores, porque os deputados não querem brigar com o governador, porque se brigar com o governador, ele não consegue levar obra nenhuma para a sua cidade, ou a cidade que você representa, e aí não tem voto, perde a eleição, simples. Essa é a realidade. Então, o Marcelo não seria, nem ele, nem ninguém, 5 vezes presidente da Assembleia, se os governadores não quisessem na época, Wagner e Rui. Então, é um deputado que tinha, o único deputado que tinha até há poucos dias, uma Secretaria de Estado, né, mas achou que merecia mais, que poderia mais, né? Acabou, né, a gente tem de respeitar, nós estamos na democracia. Eu falei muitas vezes com ele, mas claro, ele é dono do seu nariz, e ele resolveu sair do grupo que ele pertenceu a vida inteira e ir para outro grupo. E ontem teve o desfecho, onde lhe prometeram ser senador, não foi. Por último, prometeram que ele fazia parte como vice e já decidiram que não vai ser ele. Então, E como é que fica o futuro político dele? Complica aí bastante, né? não sei, eu não conversei com ele hoje, estou deixando ele esfriar a cabeça, que não é fácil o que aconteceu. Mas na vida é assim, eu pelo menos tento me basear sempre ao lado, Pablo. Quando
quando eu estou mais triste, chateado, que nós somos humanos, a gente sempre está chateado com alguma coisa, eu tento olhar para o lado e vejo que tem pessoas, milhares, milhões, muito incomparavelmente com problemas que o meu não representa nada. Então, eu vou para frente. É o que eu digo, e vou encontrar ele. Como eu disse a ele ontem, Marcelo, eu falei com ele por telefone ontem à noite, estava decidindo essa questão da vice. Eu digo, Marcelo, calma, olhe que você é um cara que foi vencedor, você foi presidente da Embasa, foi 10 anos presidente da Assembleia, que nenhum foi na Bahia, e dificilmente será, até porque a lei mudou. Né? Você, 30 anos como deputado, você tem 3 filhas com famílias formadas, você tem condições financeiras boas, então não tem o direito de estar se lamentando e estar triste. Mas às vezes é assim, às vezes o cara é o Elon Musk lá, o cara que tem mais de $1 trilhão, daqui a pouco está retado com o mundo, quer mais, né? É a vida, né? Mas eu, graças a Deus, é claro, eu tento sempre me basear. Eu estava comentando esses dias, lá no Mário Kertz, que eu saí de casa, às vezes eu amanheço de mau humor, porque eu durmo mal todo dia, e tinha de sair cedo de casa, umas 6h30 da manhã, mais ou menos, e já na saída de meu prédio, uma garota de 20 e poucos anos, que eu considero uma garota, com um filhinho de 1 ano no carrinho do supermercado em cima, e um outro de uns 2 anos caminhando do lado, pegando lixo, pô. Quer dizer, esse é o nosso país. Qual é o direito que eu tenho de estar se lamentando? Nenhum. Então, eu sempre olho para o lado, para a bola para frente. Mas a vida é assim, só para complementar, Marcelo Niro. Olhe como é o destino, que eu também tento ver que a gente faz a nossa parte, mas o homem lá de cima é que diz o que é que vai acontecer. Então, toda hora a gente vê. Na época que Marcelo tentou o 6º mandato, ninguém era contra o Marcelo, a pessoa. Era contra o absurdo dele querer se perpetuar em mais um mandato. Então, como eu me dou com todos os colegas de todos os partidos, né, sempre, né, me dou com todo mundo, de um lado e de outro, sem problema. Na época era muito cotado, Isso. O senhor seria o presidente. Todo mundo me escolheu para ser o candidato. De Otto Alencar, que é o presidente do PSD, do governador, de João Leão, todo mundo queria que eu fosse candidato pelas relações que eu tinha por ser amigo de Marcelo. Mas, na época, ele botou na cabeça que teria de ser candidato mais uma vez. Aí, veja bem, aí Ângelo Coronel botou o nome na brincadeira, Ângelo Coronel, hoje senador, já tinha anunciado que não seria candidato a nada mais. Iria se aposentar. Olha como é a vida, que ia sair da política. Eu, deputado de vários mandatos. O que é que ocorre? Eu não aceitei a ser candidato, porque eu estava todo dia com o Marcelo, o meu amigo particular. Eu não topei, eu não me sentia confortável em disputar contra um amigo. O senhor queria que ele chegasse e também dissesse, olha, eu apoio aqui. Aí o governador chamou para dar uma secretaria, para ele me apoiar. O Ângelo Coronel diz, olha, se ele apoiar o Adolfo, eu retiro a minha candidatura. Né? Que ele botou mais como protesto. Olha como é a vida. Ângelo Coronel virou presidente da Assembleia, porque eu não aceitei ser, vira senador e Marcelo, olha o que é que acontece. Então, para você ver que é a vida é assim. Né? Mas o importante é o que eu acabei de dizer. Ele tem uma família boa, família constituída, tem boas condições financeiras, mas a cabeça do ser humano é complicada. Às vezes você tem tudo, mas se preocupa. Mas esses dias eu vou estar com ele tentando dar força. Faz parte, na vida é assim, altos e baixos, principalmente na política. Olha, eu vou usar essa frase aqui de Adolfo Menezes, deputado estadual e presidente da Assembleia, assim, ó, na política, 2 mais 2 raramente resulta em 4. Raramente resulta em 4, 2 mais 2. A frase que o deputado soltou aqui. Antes da gente encerrar, a gente está em pleno período eleitoral. Eu imagino que a campanha no interior do estado deve estar começando a esquentar. O senhor falou que representa 40 municípios. Aí eu quero saber, porque daqui da capital, olhando, inclusive pela imprensa, eu estou achando essa campanha com sinais de que essa campanha vai ser muito disputada, muito concorrida e às vezes até muito violenta verbalmente. Não estou nem dizendo fisicamente. Violências verbais, assim, muitos ataques. O senhor está enxergando desse jeito? Como está a campanha na avaliação do senhor? Olha, é claro, a gente tem alguém que se exalta mais, mas eu acredito, no final, vai dar tudo certo. Até porque o importante é cada um respeitar ao outro. Né? É igual a futebol, mas a gente sabe que às vezes
a gente fica triste quando torcidas acabam se degladiando e morrendo por futebol. Ora, cada um tem o direito de torcer pelo Bahia, cada um tem o direito de torcer pelo Vitória, pelo Flamengo, pelo Vasco. O importante é você respeitar, como na política. Então, se você escolhe um lado, né, nós estamos numa democracia. Eu acho que, tirando alguns excessos, vai dar tudo certo, né? Cada um defenda o seu candidato e, no final, que o povo ainda não está ligado na política, como eu falei há pouco. O povo vai ligar a partir daqui a 15 dias, mais ou menos, quando começar as propagandas, que nego souber quem é o candidato, quem não é, porque por enquanto só está sabendo quem está envolvido na política, a classe jornalística. O povão está preocupado em comer, em botar um simples prato de feijão na mesa, em tentar conseguir um emprego, não está preocupado com política. Mas eu acredito que nós só vamos ter a real situação lá para o mês de setembro, depois das propagandas em televisão, de tudo o que é normal na política, que por enquanto o Brasil é uma piada, Paulo. É tudo proibido e ao mesmo tempo tudo permitido. Tudo permitido. Vê bem, há meses está todo mundo em campanha, mas não, você não pode dizer qual é o seu nome. Você vê, eu sou presidente da Assembleia, eu não posso receber um prefeito em minha sala e tirar uma foto. Veja, que diz que eu estou usando a estrutura da Assembleia para me promover. Então, o que é que isso significa? Nada. Mas aí por baixo tudo liberado. É desse jeito. Mas, culpa de quem? Dos políticos. Claro que sou ele que faz as leis, não é do povo. Deputado Adolfo Menezes, sempre com a gente, nos ajudando a perceber as nuances da política e torcer aqui para que a política, para que a campanha se desenrole da forma mais pacífica e civilizada possível. Muito obrigado, deputado. Sempre que o senhor quiser aqui falar das coisas da Assembleia, o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço pela oportunidade para a gente bater um papo nessa manhã de quarta-feira para milhares de pessoas nessa Bahia. Deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, nosso convidado aqui do Linha de Frente, edição especial de eleições. Um abraço e até o próximo encontro.